tarde a todos. A paz do Senhor para os crentes do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à primeira conferência anual do movimento Igreja Sem Política. Desde já agradeço a participação de todos vocês aqui nessa tarde conosco. Bom, meu nome é José Luiz, eu sou vice-presidente do movimento e quero destacar que nessa conferência nós visamos aqui apresentar os objetivos desse movimento, assim como sua organização administrativa e jurídica. E aí eu vou explicar aqui a divisão de como nós vamos tratar a conferência aqui nessa tarde. Na primeira parte, o nosso presidente, Daniel Batista, falará sobre a história, objetivos e métodos de trabalho do movimento. Na sequência, eu volto depois para falar sobre a organização jurídica e administrativa, e ao final nós retornamos aqui com as considerações finais. Tá? Então, esse vai ser o funcionamento. Então, rapidamente, para sermos bastante objetivos aqui, eu já passo a palavra ao nosso presidente do movimento, pastor Daniel Batista. Pastor. Obrigado. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus a todos que são da fé. Bom, nós hoje aqui registramos uma pauta importante não só na história, como também na nossa fé, porque eu venho constantemente registrando isso nos momentos que Deus me dá a oportunidade para falar sobre esse assunto, que na história nunca surgiu, nunca existiu, nunca se registrou um movimento desse tipo, que defendesse essa pauta. Até então, que eu saiba, a não ser que alguém me traga alguma informação diferente. Mas do que já registra história, do que prega história, nunca surgiu cristãos com essa envergadura, com esse propósito, com esse objetivo de realmente esclarecer esse assunto, se deve ou não misturar esses dois elementos que é a igreja e a política. Então, hoje nós estamos aqui marcando isso, história. Nós estamos registrando isso publicamente, essa fé, essa iniciativa, essa ação de que realmente a igreja leve esse evangelho puro de Jesus à consciência dos homens e essa verdade seja explícita e conhecida por todos. Então, hoje nós estamos inaugurando uma coisa que na história nunca se registrou. Bom, a minha parte hoje aqui é começar a falar desse movimento Igreja Sem Política no que diz respeito à questão institucional e educacional. Depois a jurídica e administrativa, o presbítero José Luiz vai assumir a frente para tratar com vocês. Bom, o movimento Igreja Sem Política é uma iniciativa cristã, extremamente bíblica, e está subordinada às Escrituras Sagradas, que propõe exatamente uma ação, mas uma ação interdenominacional, que quer dizer que nós não temos uma denominação como movimento, nós temos uma iniciativa e uma ação de defesa da doutrina bíblica, com esse tema em específico, que é igreja e política. Por isso, interdenominacional. Nós não somos ecumênicos, não é um movimento de diálogo interreligioso aqui, não existe, tá? Como também não há uma denominação. Nós somos cristãos, e para nós já basta isso. E dentro dessa ação e dessa iniciativa, como todos já sabem, nós estamos determinados a atingir 3 aspectos importantes desse tema, do que nós vamos defender. A questão institucional do movimento, educacional, como também administrativo. O movimento vai atingir, como também honrar, esses 3 aspectos, institucional, educacional e administrativo, que hoje nós vamos, na verdade, esclarecer para todos vocês aqui. Esta ação trabalhará com 2 vertentes específicas e definidas. A primeira delas, apresentar todos os dados essenciais da mensagem do Cristo, como as exigências doutrinárias também que surgem dele, a apreensão desse conteúdo intelectual que assevera a verdade messiânica dele, verdade bíblica, e expor todos os princípios necessários, que são hermenêuticos, para determinar isso, esclarecer isso, qual a função reguladora do serviço cristão, a unidade instrumental do dever cristão e a normativa administrativa que definirá qual tipo de ministério a igreja recebeu da parte de Cristo, que deixa claro que a igreja não tem autorização e autoridade para desenvolver nada além dele e da sua autoridade, nem fora dele, nem além dele. Então, o movimento se prontifica em expor todos esses princípios, numerar, trabalhar, organizar todo o pensamento para debater esse tema em específico. Segunda vertente, que
que definimos pelo movimento. Tendo esses princípios organizados e expostos para a compreensão e o entendimento intelectual, aí destinamos esse conteúdo todo para formar, como também capacitar cada associado do movimento Igreja Sem Política, estimulando cada um a essa reflexão teológica bíblica, possibilitando a cada um o reconhecimento não só do princípio bíblico, como também de uma visão crítica, promovendo a argumentação não só doutrinária, como também histórica, para informalmente cada um dos associados transmitir essas posições teológicas para quem eles quiserem, ok? Como seu conteúdo, de uma maneira que seja crítica. Por que crítica? Por que apologética? Porque a igreja não é do povo. A igreja é de Cristo e a prerrogativa é dele. Então essas exposições devem, sim, ser objetivas, bíblicas e enérgicas. Porque nós entendemos que quem hoje manipula a igreja de Cristo e tirou a igreja de Cristo para fins ideológicos, deve serem expostos e ridicularizados por você. Devem ser expostos. Quem seja essa autoridade. Porque a igreja não pertence a eles. Com esses padrões friso, que são canônicos, bíblicos, e que irão, obviamente, contra qualquer ideologia ou oposição ministerial oposta. Ok? Então o movimento, ele não trabalhará de forma nenhuma com delicadezas. Tá? E eu acho que a minha forma de trabalhar tem deixado muito claro isso aqui. Ok? Um outro ponto importante que nós ainda gostaríamos de frisar aos queridos, que essa questão temperamental, esse posicionamento do qual eu estou me referindo, cada um, obviamente, terá a sua dinâmica, a sua forma de manifestar, de expor, e o que a gente pede e apela é que tudo isso que seja falado, que tudo isso que seja dito, seja bíblico, independentemente se você vai ter ou não uma forma enérgica de falar. Bom, vamos falar sobre a questão institucional. O movimento atuará dedicado a atender, como também adequar as necessidades e realidades da igreja contextual, porque não há uma denominação específica, mas a igreja dentro de um contexto que o movimento procura e busca atingir agora com educação. Desempenhará uma tarefa educacional e interdisciplinar, usando o sistema teológico bíblico exclusivamente para atender com informações doutrinárias, de maneira exclusiva sobre o tema igreja e política. Nossa especialização é somente falar sobre esse tema. Esta ação educacional se deslocará nessa disposição para atingir 3 esferas importantes: sociedade, igreja e Estado. Sociedade, igreja e Estado. Esta ação educacional se prontifica em atingir com educação doutrinária e esclarecimento do tema para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo que queira entender e compreender isso. Se igreja e política pode ou não se misturar. Nós não temos uma classe específica. Nesta ação e iniciativa educacional, nós não traçamos uma classe específica. Qualquer pessoa que queira orientação, ela vai receber. Qualquer pessoa que queira entender e compreender o assunto, ela vai ouvir de nós os esclarecimentos. Não importa se ela é cristã, não importa se ela é católica, não importa se ela é espírita, não importa o que ela seja. Qual a sua religião, qual o seu credo, ou qual a sua classe, ou qual a sua raça. Qualquer pessoa nesse mundo tem direito, constituído por Cristo, a ler a palavra de Deus e conhecer a verdadeira palavra de Deus. E nós não restringiremos, de forma nenhuma, em hipótese nenhuma, as pessoas desse conhecimento. Ok? Bom, é importante registrar que esse movimento não pretende atuar em nenhuma dessas esferas que eu mencionei com iniciativas que sejam revolucionárias e reformadoras. O que eu quero dizer é que o movimento, em momento nenhum, ele será reformador, como também revolucionário. O objetivo do movimento é ser exclusivamente educacional. Exemplo, sociedade. Nós não pretendemos violar a liberdade religiosa, impor determinada religião
ou interferir em determinado valor cultural em nada daquilo que nós falamos. Nada daquilo que nós falamos aqui, doutrinariamente e biblicamente, interfere no direito religioso da sociedade. Mas somente nisso, na exclusividade, esclarecer o assunto igreja, ou no assunto ser cristão. Exemplo, igreja. O movimento não pretende erguer templos, formar um novo estilo de igreja, de liderança, ou novo sistema eclesiástico. O que eu quero dizer é que nós não vamos invadir templos, nós não vamos fechar templos, nós não vamos mandar prender pastor. O objetivo do movimento é capacitar e educar todo cidadão a como falar ou como expressar isso. Fé bíblica. Deixe os templos abertos, deixe os pastores continuar executando o seu ofício da maneira como eles querem, e os membros da igreja precisam saber o que está fazendo de errado. E aí, se eles vão tomar essa iniciativa com o pastor, isso é o problema deles. Não é um problema do movimento julgar isso, a não ser esclarecer, educar quais são os valores. Estado. O movimento não pretende impedir o pleno exercício deste poder ou do seu dever. O movimento não pretende impedir o político de ser político, o Estado de ser constitucional, o Estado de exercer as suas funções e poder. O movimento não interferirá no exercício dos poderes. Mas se algum político, alguém lá quiser saber o que nós temos para falar sobre a fé, nós vamos falar sobre a fé e vamos dizer a eles o que na verdade eles precisam saber sobre o Evangelho, sobre as Escrituras Sagradas. A questão é que quando esse movimento fizer algum registro de movimento ou alguma produção desses princípios, nós não estamos querendo interferir no Estado e sequer também na tarefa ou no ofício do que é ser político. Nada do que nós falamos e ensinamos vai atingir o Estado ou impedir o Estado. É muito importante a gente esclarecer isso aqui. Baseando-se nisso, nós assumimos como movimento cristão que nós não somos revolucionários e nem reformadores, mas educadores, e cada cristão associado ao movimento deverá cumprir esta missão, de exercer a sua responsabilidade como um porta-voz dessas verdades bíblicas, desse tema, para cumprir esse ofício que entendemos que é profético, intercessório, e transmitir cada um desses valores e princípios de maneira bíblica e organizada para quem for, para quem ele escolher e for legítimo. Então o movimento se propõe a notificar pessoalmente qualquer liderança, qualquer igreja que esteja em desconformidade com a doutrina bíblica, com a canonicidade escriturária e bíblica, comprometendo-se isso a atingir esses aspectos, a política e a ideologia partidária dentro da igreja. Entrou para dentro da igreja, se misturou com ela, nós temos total legitimidade e direito de notificar. O movimento Igreja Sem Política não será objeto de protesto anarquista em momento nenhum, mas de manifestação, pregação. Esta ação visa a manifestar e registrar os princípios necessários das Escrituras para administrar a função disso, do que é ser cristão ou igreja. E isso de uma forma democrática, organizada, decente e bíblica. Por isso que nós estamos aqui na primeira conferência para registrar tudo isso, e amanhã ninguém vai colocar palavras na nossa boca. E isso é muito sério, tudo que está acontecendo aqui. E aí aqueles que são associados devem entender como esse trabalho vai ser conduzido. Ok? Então, voltando para a questão e para o mérito da manifestação e não do protesto, que o presbítero ainda vai trabalhar um pouco esse aspecto. Qual a diferença de um protesto e um manifesto? A manifestação que nós faremos é a manifestação do pensamento. Protesto é aquilo que alguns de vocês veem aí sendo feito com partidos ou em defesa de partidos. Em momento nenhum, esse movimento vai se misturar com arruaça, com anarquia ou coisa do tipo. Mas com dignidade
e respeito à obra do nosso Senhor em defesa daquilo que é dele. Nós vamos expressar esses pensamentos devidos que nós já organizamos e todos vocês já têm acesso. Como será feito essa notificação pessoal, seja liderança, igreja ou qualquer outra pessoa que seja debaixo da prerrogativa cristã? Há 3 dados importantes que eu tenho aqui que registrar como deverá ser feito esse padrão de notificação. Eu quero notificar. Como eu devo notificar? Primeira tarefa, a coleta dos fatos e dos princípios que provam isso. O método, o sistema que Jesus usou para cumprir a sua obra. A coleta dos fatos e dos princípios que possam testemunhar isso, a unidade do pensamento legítimo dele, como as interligações doutrinárias obtidas na sua revelação própria, na sua natureza, na sua história, na sua vida, no seu ministério. Primeiro detalhe que esse movimento se prontificou em fazer. Vamos ler a palavra de Deus, pô. Vamos ver o que está escrito, o que foi revelado por ele historicamente, o que foi transmitido por ele, porque a autoridade vem de lá. A verdade é ele. E a verdade que deve prevalecer deve ser ele. Porque o movimento não se baseia em pressupostos, em ideias, em pensamentos. Nós não usamos o sistema filosófico para julgar igreja e política. Nós usamos a revelação da vida dele. Então a coleta dos fatos e dos princípios, esse trabalho científico se volta inteiramente centralizado nele. Segundo ponto, tendo a reunião de todos esses princípios, de todas essas informações históricas e natureza messiânica de Jesus, segundo passo, a elaboração e o desenvolvimento da doutrina e do julgamento. Qual é o julgamento? Depois de ter acesso a todas essas informações que vêm dele e procede dele, qual o meu julgamento? Ele foi político ou não? Ele teve ligações com o Estado ou não? Ele usou esse sistema, ele usou esse método, ele foi desse jeito como os pastores estão indo? A questão é essa. Então, dentro desse caráter obrigatório para o desenvolvimento do debate sobre o tema, cada material deve sempre estar apoiado em provas antes de explicá-los, respeitando sempre a centralidade em Cristo, como também certificando a origem e a essência dos fatos em toda a apresentação. Não só uma centralidade de fatos do que diz respeito que Jesus foi na terra, como também a preocupação da comprovação dos fatos naquilo que você vai julgar. Aqui uma atenção especial, nesse segundo ponto do papel da responsabilidade dos associados. Tá? Eu vou falar de um pastor, eu vou falar de uma igreja. Então você vai usar a imagem, você vai usar o pastor, ele é público, e ele está debaixo da prerrogativa. Tá? Quer dizer que ele é um homem público, é uma imagem pública, está dentro da igreja, está publicando tudo aquilo que ele está fazendo com a igreja, livro de política dentro da igreja. Ótimo, você pega aquelas imagens, aquele evento, certifica se aquele evento aconteceu. Certifica se aquilo realmente é verdadeiro. Tendo a certeza de que aquele evento aconteceu, de que aquele pastor fez aquilo mesmo, aconteceu tudo isso, como será o julgamento? O julgamento agora vem a terceira fase. A observação e a exposição disso, pessoal, de fazer o contraste do que ele está fazendo com a igreja do que aquilo que Jesus fez quando esteve aqui na terra. Eu vou expor a imagem daquele pastor e daquela igreja de uma forma que seja correspondente aos ensinamentos de Jesus. Que eu quero dizer que julgamentos que serão feitos com aquele pastor e com aquela igreja não serão julgamentos pessoais. Serão julgamentos extremamente ministeriais. Nós não entraremos no mérito pessoal do pastor, da vida dele, do que ele faz na vida dele, ou coisa do tipo. Mas o que ele está fazendo com a igreja, o que ele está fazendo com a fé, do que diz respeito a esse tema aqui. Então, a elaboração
E o desenvolvimento da doutrina desse julgamento exige observação e exposição pessoal de contraste. Que aí entra a questão de levar, com base naquilo que Jesus foi a nível de natureza e história, tudo que ele foi, transmitir para aquela situação, para aquele pastor, para aquela igreja, para o que ele fez com a igreja, para o que ele levou político dentro da igreja, ele botou político em cima do púlpito, ele orou, então ele transferiu membros para o Estado, elegeu pastores e membros da igreja para a função pública, com base em votos da igreja, com base em marketing da igreja, etc, etc. Então, esse contraste, esse julgamento deve ser feito sim, mas com critérios e organização, e a exigência é essa: não existe mérito pessoal. Não se afronta, não se atinge a honra de ninguém. A não ser isso, a incompatibilidade do ministério que ele está fazendo lá com aquilo que Jesus foi na terra. As reivindicações devem ser as mesmas. O que a gente cumpre na igreja que a gente congrega, eles precisam cumprir lá também. Porque quem inaugurou a igreja foi Cristo, quem abriu a porta foi Jesus e a autoridade máxima é Ele. Então essas notificações devem sim ser feitas por todo associado, e aí eu vou numerar novamente para vocês aqui como será o procedimento e a responsabilidade de cada associado. A coleta dos fatos e dos princípios, a elaboração e o desenvolvimento da doutrina para um julgamento, e a observação e exposição pessoal para esse contraste, para essa definição da incompatibilidade daquele ministério e daquele pastor frente ao que Jesus cumpriu aqui na terra. Esses apontamentos específicos devem acontecer. Ok? Obviamente, senhores, vai exigir, dentro dessa tarefa e desse papel, vai exigir dedicação máxima de todos vocês. Tá? Não digo só da questão da organização, eu digo da questão também do ânimo, da disposição. Porque a gente vai estar enfrentando o quê? Uma massa de bandidos, de mercenários, de gente que não merece respeito algum. Tá? E dentro do que nós falamos aqui, organizado, respaldado, com fatos, tanto de um lado para como o outro, do que é bíblico, como também das imagens que vão ser expostas. O presbítero está do meu lado aqui, sabe que o procedimento nosso sempre é analisar tudo que nós vamos, na verdade, julgar, para não haver nenhuma injustiça. Nós não queremos injustiça por nenhum de vocês. O que é legítimo, é legítimo. E o legítimo aqui é a defesa da fé e do evangelho da vida dele. Ok? Então, dentro dessa construção que eu numerei aqui, todos seguem a responsabilidade e cumprem um ofício dentro de uma responsabilidade puramente individual. Lembra que eu disse a vocês que ainda na parte da instituição, do movimento, o movimento não defende uma placa, nós não temos uma denominação, nós temos um ofício a cumprir, e esse ofício é apologético, ele é profético e se direciona extremamente a isso, a defender uma igreja exclusiva para Cristo, sem ideologias, sem partidos, inclusive. Bom, segundo ponto que eu me prontifiquei a falar, a questão educacional e disciplinar. Como que o movimento, ele, na verdade, ele vai tocar esse propósito na vida de vocês. Bom, dentro dessa construção sistemática do pensamento cristão, referente ao conhecimento de Deus, está determinado, e aí entra a questão do debate, de que todos vocês rejeitem qualquer tentativa de dedução sobre verdades de fé, ou uso de pressupostos. Como seria isso? Quando se fala da verdade cristã, não se deduz, não se usa ideias. Entendam o seguinte, que quando a gente fala da verdade de Cristo, nós não falamos por imposição da razão, e nem por força institucional, ou poder próprio. O nosso argumento aqui, ou autoridade no que falamos aqui, é provar se Jesus ensinou aquilo ou não, ou se ele fez aquilo ou não. Então o movimento se
dedica a construir sistematicamente esse conhecimento, como também se posiciona a rejeitar qualquer dedução ou uso de ideias para aquilo que estamos ali debatendo. Nós não queremos saber da Igreja Católica, nós não queremos saber do protestantismo, nós não queremos saber de correntes, de pensamentos teológicos, que na história tem muitos. Nós nos focamos e centralizamos nesse aspecto, naquilo que Jesus pregou de si mesmo. Então não tem eu acho, não tem eu penso, não há debate de ideias. O nosso propósito é reunir os elementos e expor os elementos da vida de Cristo. Então a tarefa dessa dogmática é reproduzir esse conteúdo da revelação de Deus, como elas procedem dentro da sua raiz histórica, que o Cristo em sua atividade messiânica, em momento nenhum da sua obra, vida, testemunho, pregação, ministério, desempenhou o papel de um homem político, estatal, corporativo e teocrático. Não me vem com essa história de José no Egito, não me vem com essa história de Davi dentro do reino. São sombras, são antítipos, são desfavoráveis para o tema, porque a superioridade pertence a Cristo, não a eles. Essa é a questão, que muitos deles, de maneira engenhosa, tentam se deslocar para dentro da história do cristianismo, quando não muito para esses personagens do Antigo Testamento, para querer desfocar, ou quebrar a centralidade. E aí o dever de vocês, como associados, fala, opa, a igreja surge de Cristo. A igreja não surge de correntes teológicas. A igreja é uma consequência da vida e da vinda dele aqui nesse mundo. E não deixem que eles tirem você do eixo, do pensamento e da tarefa dessa doutrina e desse trabalho dinâmico, como eu estou expondo aqui a vocês. Esse é o chamado do movimento. Levar a mensagem da cruz de Cristo, as insígnias do seu messianismo e do que ele revelou em si mesmo. Então, se qualquer momento alguém quiser tirar você dessa direção, então você tem dever de retomar ali e não permitir. Porque esse é o propósito. Jogar na cara deles o que Jesus foi. Não o que Davi foi, José foi, ou os outros foram, porque aí são patriarcas, aí a gente vai entrar num outro mérito que não convém agora aqui entrar na minha fala. Fica para uma outra oportunidade. O que seria a teocracia? Bom, então dentro dessa tarefa educacional, o movimento se prontificou, aí entra essa questão, de expor quais são esses princípios que deverão ser trabalhados para esse tema, política e igreja, certo? São 3 princípios, aí vocês vão entrar lá, igrejasempolitica.org, vão entrar no site, vai estar exposto ali o esqueleto de todos esses valores, o acervo de todos esses princípios já organizado e prontos para vocês estudarem, organizarem e de fala espontânea, já saber o que tem que falar. Entendam vocês que nós não estamos programando mente de ninguém, mas organizamos como deve ser o procedimento do quê? Dessa tarefa, ou força-tarefa de educar, ensinar, o que na verdade a fé em Cristo ensina. Então há 3 aspectos importantes que eu quero falar aqui, para encerrar essa parte educacional. Primeiro, princípio, identificar quem é a autoridade teológica e doutrinária do pensamento cristão. Quem é a autoridade do pensamento? Quem define e prescreve fé? Quem define o que é certo e errado? Quem tem a palavra inicial e final do que nós devemos crer? Senhores, isso não pode ser igreja. Então está estabelecido pelas Escrituras que nenhum conhecimento de Deus é possível, exceto o que procede de Deus e é por Deus. O que é ensinado pelo próprio Deus. E por isso não pode ser conhecido, exceto pelo seu próprio autor. A prerrogativa é dele, a prerrogativa é messiânica. O que eu quero dizer
que a fé sai da carreira decisiva e irrevogável de Cristo. A autoridade é isso, é Ele e o que Ele foi em revelação. Então, por muito tempo se correu na história aquela ideia de que a igreja pode assumir a frente para dizer aos seus fiéis o que elas precisam ou não precisam obedecer. De que a igreja tenha a autoridade para ser autora de algum pensamento, ou algum valor, ou algum princípio, ou alguma norma, ou alguma doutrina. Que o catolicismo inaugurou e o protestantismo continuou executando essa besteira. A igreja, como a verdade teológica, não lhes pertence. Ninguém, ser humano, tem autoridade para dizer para você o que é certo ou errado na fé. Já é filosofia. E vejam só vocês, que qualquer alteração desses padrões que foram revelados da parte de Cristo para a igreja, dele para a igreja, proporcionadas dele ao homem, qualquer alteração, ele já deixou claro, que altera o fator da salvação da vida das pessoas. Alargou o caminho, alargou a porta, afrouxou, modificou, julgou com teor e ciência filosófica, você está comprometendo a salvação na vida das pessoas. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso daqui, nós vamos deslocar a gente lá para dentro lá do estado para orar. Vamos levantar a mão para o céu e pedir para que Deus abençoe a república e o presidente, acreditar que até ele foi eleito pelo poder de Cristo. A pergunta que eu te faço é, se Jesus ele não ensinou esse tipo de coisa, vai funcionar? Você está indo lá para levantar a mão para o céu e pedir a Deus uma coisa que ele não desceu aqui na terra e orou assim. Ele não usou esse meio de graça, ou esse sistema de oração, por esses objetivos, não dá essa reivindicação na fala dele, nem na obra dele, mas você está deslocando a igreja para um propósito voltado à política, sem uma comprovação bíblica de Cristo. E a pergunta que eu faço é, alterando, modificando, alargando, vai funcionar essa oração? Deus vai responder? Senhores, historicamente vocês percebem que com todas as orações que a igreja já fez em pró à política e em pró ao Estado, nunca funcionou porque a corrupção continua lá. Ninguém aqui nessa sala pode me comprovar que algum dia alguém teve resposta de oração. Eu só vou falar aqui para vocês numa era Lula e era Bolsonaro. Me mostre em algum momento que a igreja foi deslocada lá a orar. Algum momento, alguma circunstância, algum problema, alguma coisa que tenha sido resolvida pela oração, ou que eles tenham conseguido solucionar nesse país aqui, ou mudado alguma coisa nesse país, com todo esse aparato, com todo esse aparelhamento religioso lá. A corrupção ainda insiste. Foram praticamente 3 eras, né? 3 décadas, né? Que se registra de corrupção, num governo só, que teve dentro da igreja, recebeu oração de pastor, teve pastor desenvolvendo ofício político dentro desse governo, que inclusive o presidente foi preso. E só faltava me dizer para mim que Jesus ia soltar ele da federal. Como fez com Pedro. Né? Então esses padrões que se cumpriram em Cristo devem se cumprir para os dias atuais. Devem chegar para nós. Porque é o certificado da nossa vida, da nossa fé, do nosso ministério, de que nós estamos indo para um propósito que é legítimo e que tem a aprovação exclusiva dele, ou seja, da sua carreira, do seu ofício irrevogável. Segundo ponto, que o movimento também está respaldado, a unidade instrumental do dever cristão e do padrão ministerial do serviço cristão. A causa do saber, a causa material, formal, eficiente e final da fé. Entendendo que os princípios fundamentais da fé surgem de uma única central de definição. O que fará o homem entender isso? O modo correto é Cristo. Quem vai ensinar o modo correto é Jesus. Então, o desafio é esse, que Jesus, ele provê à igreja o padrão a se cumprir, a nível de pensamento, missão, pregação, milagre, etc. Inclusive isso. O instrumento ministerial. Deixa eu trabalhar um pouquinho esse aspecto com vocês.
ele escolhe 12 homens para segui-lo. E mais outros depois vieram, mas o que se registra é que os primeiros foram aqueles. Inclusive um era o traidor. Em nenhum momento, Jesus se prontificou a educar aqueles homens, a cumprir a tarefa do ofício do chamado cristão, em alguma carreira política. Em nenhum momento Jesus orientou aqueles homens que o que ele estava investindo naqueles homens, eles iam cumprir ou gastar dentro do Estado com carreira política. Esse é o trabalho, há uma unidade instrumental do dever e do serviço cristão, que ali em Jesus, no discipulado, você já percebe que não houve ali uma determinação da parte de Cristo para dizer àqueles homens: olha, eu estou trabalhando em vocês, porque vocês têm uma missão. Vocês vão ser transferidos para dentro de Roma, vão se infiltrar em Roma e vão lá para transformar Roma num estado decente, num estado organizado, mais humano, menos corrupto. Não aconteceu isso. Mas eles estão fazendo isso, com a teoria de que agora a política é uma profissão e um chamado cristão, e a missão do cristão político é ir lá ao Estado, cumprir evangelho por meio das suas funções públicas. Então tá bom, se você é dessa ideia, então você tem que provar que realmente Jesus iniciou essa tarefa, ou força-tarefa com os discípulos, e você não vai conseguir provar. Então o padrão ministerial do serviço tem que ser provido diretamente daquele que tem a prerrogativa messiânica. Terceiro aspecto, aí surge um sistema neotestamentário. A primeira igreja que Jesus, ele instituiu, feita de homens que ele escolheu a dedo, e ali dentro dessa célula, ali dentro desses atos apostólicos, é que está o padrão universal, histórico, ininterrupto do que as posteriores igrejas precisam ser. Então nós colocamos ali no acervo do movimento um conjunto de atos legítimos de fé, e definimos que dentro desses atos legítimos de fé, que iniciou-se sendo representado pelos apóstolos, homens escolhidos por Cristo a dedo, existia lá um ministério, não uma hierarquia. Existia lá ministérios, responsabilidade ministerial, e não empresa, e não visão institucional. Esses homens se organizavam a cumprir o evangelho organizadamente e também de maneira responsável, mas não haviam lá cargos, não há hierarquia, não há divisão de cargos, mas de tarefas. Então foi definido que este é o poder legítimo do verdadeiro governo eclesiástico, feito de homens convertidos e escolhidos a dedo pelo Cristo, que os qualificou para serem suas testemunhas na função específica de juízes e sacerdotes. E o modelo deles provê um código detalhado do regulamento, dos princípios e da função administrativa do que é ser igreja, para o uso de comparação para as demais igrejas posteriores. O que quer dizer? Que aquela igreja, ela não tinha sua própria autoridade, ela não tinha o seu próprio ministério. A autoridade é Cristo, e a autoridade que foi passada de Cristo para a igreja consiste em dois fatores importantes na vida daqueles homens: o conhecimento de Cristo e a disciplina. Fora isso, senhores, ninguém é dono de nada. O poder da igreja lá atrás, a primeira, que alguns desses desgraçados falam que desapareceu, a igreja que para eles desapareceu, que para nós ela continua viva, por meio de atos e padrões legítimos. O poder dessa igreja não era influência, o poder dessa igreja não era dinheiro, o poder dessa igreja não é político, o poder dessa igreja é a pregação, é a palavra, é provar isso. Assim disse Jesus. Você consegue provar isso? Você tem autoridade. Você não consegue provar isso? Você não tem autoridade mais para falar. Decorra.
nos teus pensamentos e na tua fala de acordo com aquilo que Jesus estabeleceu como padrão. Se você não conseguir provar isso, a melhor coisa é você calar a boca e não falar mais nada. Então, em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, em circunstância nenhuma, esses caras vão conseguir fechar sua boca. Tanto que é verdade que eles não chamam a gente para debate. Tanto que é verdade que eles não convocam e não permitem o movimento em lugar nenhum. Você já sabe que a gente já tentou e as portas se fecharam para nós. Como eu escutei de uma pessoa do alto escalão do jornalismo, já sabe do movimento Igreja Sem Política e há uma grande resistência ali em cima. Resistência? Por que resistência? Que medo que vocês têm do que nós estamos falando aqui? Se vocês estão com a verdade, vocês não têm o que temer. Abrem as portas para nós e deixam a gente falar o que a gente sabe. Então, se obviamente o que a gente fala, o que a gente defende aqui, não for correto, não procede de maneira original das Escrituras, nós vamos ser desmascarados e esse movimento vai ser quebrado no meio. E eu quero deixar uma coisa clara para vocês, que aí eu vou terminar aqui, e o vice-presidente presbítero vai iniciar a fala dele na administração jurídica, na visão jurídica e administrativa. Eu não temo ninguém, eu não temo nada. Porque tudo aquilo que nós organizamos para vocês fazerem, está dentro do direito. É uso de prerrogativa e quem está debaixo dela, se dizendo cristão, ou dentro de uma igreja, deve respeito e obediência a Cristo, ponto final. E podem ter certeza de uma coisa, vão respeitar essa camisa, vão respeitar esse emblema, e aonde a gente entrar, vão ser obrigados a escutar e ouvir. E vocês não abaixem a cabeça de vocês para ninguém e para nada. E sigam todas as orientações que foram passadas, por isso que nós estamos registrando nessa primeira conferência o que é esse movimento e deixando claro para vocês, esse movimento existe e tem capacidade. E a nossa capacidade é essa, é provar a verdade bíblica e só isso. Tenho para mim, estou satisfeito? Eu deixei ele falar alguma coisa? Tenho para mim que é uma satisfação enorme poder estar participando disso com todos vocês. E uma realização imensa para mim, como pastor, como cristão, de saber que eu estou nessa caminhada desse tema em específico. Muitos anos da minha vida. Em todos os lugares que vocês podem imaginar, eu entrei para defender isso. E passei por experiências que não é propósito aqui relatar e testemunhar. Mas só me trouxeram algo específico, o amadurecimento do homem que eu sou hoje para Cristo. Não abaixem a cabeça para nenhuma autoridade, para nenhuma pessoa, do que diz respeito a essa tarefa. Porque a igreja é de Cristo e esses homens precisam respeitar a obra dele. E vocês foram chamados para fazer isso acontecer. Obrigado. A palavra agora é do presbítero e a fala é dele. Obrigado, pastor. Bom, como prometido aqui na segunda parte, nós vamos tratar então da organização jurídica e administrativa do movimento. Eu quero começar essa segunda parte já falando aqui, explicando para vocês que o movimento ele tem uma personalidade jurídica formada. E quando a gente fala personalidade jurídica, quer dizer especificamente que não é um movimento informal, né? De que um grupo de pessoas se uniu para um determinado objetivo, isso não está registrado em local nenhum. Muito pelo contrário, tá? Tudo aquilo que foi falado aqui pelo pastor, existe uma ata, e existe uma constituição do movimento registrado em cartório, onde nós colocamos ali aspectos principais, né? Características do movimento, quais são os seus principais objetivos, que já foram aqui abordados, a eleição de uma direção executiva, que tem autoridade jurídica para deliberar acerca desses objetivos, como também representar o movimento publicamente. E aqui eu faço uma observação, que ainda que qualquer pessoa possa atuar na divulgação desses objetivos, somente esta diretoria, formada por crentes convertidos, é quem tem autoridade jurídica para estar à frente das atividades e representar publicamente o movimento. Ninguém mais
tem essa autoridade e mais adiante eu vou explicar o porquê dessa colocação aqui, tá bom? Todas as normas e diretrizes também, muitas delas foram tratadas aqui, mas está formalizado, então tudo isso em relação ao movimento foi inserido dentro de um estatuto e juntamente com a ata, isso foi levado a registro para que nós pudéssemos ali obter CNPJ e outros registros que são obrigatórios aí para qualquer organização que tenha uma identidade pública. Então, para ficar claro para todos aqui, o movimento existe, o que está falado aqui, o que foi falado nessa conferência até então, está documentado, qualquer pessoa pode consultar, e em termos de direitos e obrigações e objetivos do movimento, tudo isso está registrado e publicamente acessível a qualquer pessoa que queira. Tá? O segundo ponto que eu quero tratar é em relação aos limites de atuação e da conduta também dos representantes do movimento. E quando eu falo aqui limites de atuação, já quero explicar de antemão para todos vocês, né, que os objetivos aqui que já foram falados pelo pastor anteriormente são aí difundir os fundamentos sobre o tema igreja e política, a difusão e a propagação desse ensino, que vai ocorrer de duas formas específicas que eu vou abordar com vocês. Tá? A primeira forma de divulgação é através de veículos de comunicação, principalmente mídias sociais, mas outras mídias também poderão ser utilizadas. Então, nós poderemos utilizar a mídia escrita e também emissoras de TV, se for o caso. Ou seja, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para fazer com que essa educação, esse ensino da parte de Cristo a qualquer pessoa interessada esteja acessível e disponível. Tá? Então, o movimento possui alguns endereços que eu vou fazer referência aqui, mas, obviamente, quem se interessar, acessar tanto o site quanto as mídias sociais, vai obter maiores informações ali. O nosso site se chama igrejasempolitica.org. Nós temos também uma página no Instagram e temos também um canal no YouTube com o mesmo nome, Igreja Sem Política, que qualquer pessoa pode acessar, como eu já falei aqui. Muito do que o pastor Daniel já comentou aqui, de doutrinas que são utilizadas ali, ou fundamentos que são utilizados para trabalhar em vídeos, em divulgações, já estão disponíveis e qualquer pessoa pode, obviamente, acessar e testemunhar o que nós falamos aqui, tá bom? Então, no site nós temos ali uma área também que nós chamamos uma área de associados, que qualquer pessoa que tenha aí concordância com os objetivos e termos do movimento pode se inscrever nessa área, e essa inscrição ela é gratuita. E eu faço mais uma vez uma observação importante, né, que essas pessoas que entram ali e se cadastram como associados, elas podem também fazer denúncias sobre o tema, obviamente aí cumprindo todas as instruções que já foram ditas aqui. Então, cabe também dizer a vocês que não está sendo dado aqui nenhum tipo de incentivo para que as pessoas façam a denúncia. Mas uma vez que você identifique algo que vá contra aquilo que o movimento torna público, como ensino, como conhecimento bíblico, que você, ao buscar essas informações ou essas denúncias, se utilize de todas as instruções que foram colocadas aqui. Ou seja, aquilo que você vai denunciar, aquilo que você vai trazer como informação nessa área específica ou nessa área restrita, deve representar ali aspectos que tragam a reflexão, o assunto com base bíblica, pois, caso contrário, qualquer tipo de denúncia sem fundamentação bíblica, ela vai estar em desconformidade com os objetivos do movimento e poderá ser excluída dessa área específica, tá bom? Ou seja, tem uma denúncia para fazer, faça, mas faça com propriedade, não simplesmente para colocar ali. E jamais com julgamento pessoal, como também foi dito, mas com propriedade para que o objetivo do movimento seja atingido. Ou seja, não tem nada aqui, nem de quem vai colocar a sua opinião, nem de quem participa do movimento, não pode haver nenhum cunho, nenhum conteúdo de cunho que tenha ali algum aspecto pessoal ou de opinião pessoal de qualquer pessoa que se manifeste, tá bom? Então, qualquer pessoa pode participar do movimento e da divulgação desses objetivos do movimento. Primeiramente, assimilando os fundamentos que estão ali, como orientado nos canais de divulgação do movimento, e depois propagando, compartilhando os endereços virtuais, que são os sites e demais mídias que eu já comentei aqui, para que a cada dia mais e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento.
Então, o papel de vocês que estão aqui nessa noite, o papel de pessoas que também vão aderir ao movimento, vai ser pegar o conteúdo que está disposto ali, não modificá-lo, porque o conteúdo que está ali não foi produzido com intelectualidade, não foi produzido com opinião, mas é conteúdo bíblico, teológico, que cabe a cada pessoa que adere a esse movimento, que entende que essa causa deve ser defendida, da forma que foi recebido, repassar às demais pessoas. Se já existe ali um conteúdo, existe ali endereços eletrônicos para isso, cabe a cada pessoa somente compartilhar esses endereços, porque ali vai ter o tema explicado, expressado com toda a propriedade necessária. Tá bom? Bom, como eu disse aqui, em relação à forma do movimento também atuar, nós temos a segunda forma. Eu falei primeiramente da questão das divulgações, a segunda é em atos públicos. E apesar de óbvio, é importante destacar que o movimento vai atuar dentro dos limites da lei, daquilo que o pastor Daniel já expressou aqui, ou seja, as atividades públicas desse movimento são classificadas como manifestações. Ou seja, não serão protestos ou nenhum tipo de atividade que coloque em risco a lei, a ordem, o direito de escolha ou exercício de cidadania. Ou seja, não iremos impor nada a ninguém goela abaixo. Estaremos em certos locais para apresentar um conteúdo teológico, histórico, bíblico e educacional, e todo interessado poderá ter acesso a este conhecimento. Este é o objetivo do movimento quando ele estiver nesses atos que foram colocados aqui. Bom, eu falei das duas formas específicas que nós vamos atuar, tanto na divulgação quanto nos atos. Eu vou dar aqui exemplo, para que isso fique mais claro, daquilo que o movimento já vem fazendo durante o tempo de sua existência. O primeiro em relação à divulgação. Eu até antecipei algumas coisas aqui, mas vou repetir para vocês. No site, no Instagram, no YouTube, você já consegue encontrar ali e identificar vários vídeos que relatam denúncias da quebra dessa conduta sobre o tema igreja e política. E vídeos que nós temos ali dos mais variados, vou citar alguns. Tem vários vídeos que tratam ali da Agenda de 2030 da ONU, que envolve igrejas, ou seja, a igreja inserida aí no contexto político, até mundial. Então, você vai encontrar ali documentação e toda a propriedade para desenvolvimento desse tema, como já anteriormente explicado pelo pastor Daniel, envolvendo várias denominações. Tem também ali igrejas e lideranças políticas defendendo ou partidos ou políticos, e vocês vão encontrar isso. Isso vai crescer bastante durante esse ano, que é o ano de eleições, e todo ano de eleição isso vai acontecer. Então, quando acontecer e o movimento identificar que esses fatos existem matérias comprovatórias da existência desses acontecimentos ou dessas reuniões, o movimento vai se posicionar e sempre com propriedade vai trazer os vídeos para divulgação. Então, se você quiser visitar, os vídeos já estão disponíveis lá para que qualquer pessoa entenda e trabalhe com esses fundamentos que já foram apresentados aqui pelo pastor Daniel Batista. Tá? Atos públicos já realizados pelo movimento. Foram 2. Um deles foi em setembro do ano passado, o outro foi nesse mês de abril. Em setembro do ano passado, em 7 de setembro, nós tivemos um evento aqui em São Paulo. Eu não vou mencionar o nome porque não faz sentido, porque independe para nós de qual partido, de qual posição, se é direita, se é esquerda, qual bandeira está sendo defendida e qual motivo pelo qual a igreja e alguns partidos ou governos estavam ali reunidos. Mas o ponto é, envolveu igreja, envolveu política. Então, um dia antes, no dia 6, nós estivemos ali no mesmo local onde esse movimento aconteceria no dia 7 de setembro e hasteamos ali bandeiras, faixas do movimento, distribuímos ali panfletos para educar as pessoas, informar elas dos endereços eletrônicos do movimento, para que essas pessoas pudessem visitar esses endereços e entender com propriedade o porquê da não permissão de igreja e política debaixo da autoridade de Cristo. Tá? O mesmo aconteceu, como eu disse, no mês de abril agora, no dia 15, nós tivemos aqui em São Paulo um evento que foi uma motociata, né, denominada Acelera para Cristo, e adivinhe, a igreja evangélica e o governo atual envolvidos. Mas se não fosse o governo atual, fosse um partido político, fosse qualquer outra denominação partidária, não importa. Estava ali um evento que nós identificamos e um dia antes estivemos ali numa ponte da Zona Norte de São Paulo, que é ali nas imediações onde o evento teria o seu início, e ali também fizemos a mesma manifestação, estendemos a faixa e distribuímos panfletos ali para as pessoas com esse mesmo intuito, educar e informá-las
que existe um conteúdo disponível com propriedade para dar a elas o entendimento de qual a posição de Cristo e da igreja dele em relação ao tema. Tá? Então, essas são as formas que o movimento vai trabalhar, não só nesses eventos registrados, mas todos os demais que venham a acontecer. Tá bom? Então, isso é o que eu tinha para falar desse segundo ponto. O terceiro que eu tenho para mencionar e último com vocês é acerca da representação jurídica e não associações do movimento. Bom, no início desse bloco, eu comentei acerca da representação jurídica do movimento e deixei observado que eu comentaria o porquê. Eu disse naquele momento que a diretoria executiva, que é o corpo jurídico do movimento, será o único a representá-lo publicamente. Isso significa que nenhum ato público do movimento ocorrerá sem a presença ou autorização formal do seu presidente, o pastor Daniel Batista, e isso está registrado, ou seja, é oficial, juridicamente, está oficialmente registrado no estatuto desse movimento. Tá? Da mesma forma, o logo, o conteúdo, os endereços eletrônicos, as mídias sociais e os demais conteúdos de divulgação do movimento estão protegidos por lei, seja por direitos autorais, propriedade intelectual, outras legislações cabíveis, e qualquer violação desse direito, né, em relação a isso que é propriedade do movimento, será objeto de ação judicial. Então, fiquem atentos se vocês identificarem qualquer ação nesse sentido. Nós não nos responsabilizamos por endereços ou por pessoas que vão querer pegar parte desse conteúdo e modificar e dar sua própria interpretação, o seu próprio parecer. Então, como associado, o que nós pedimos para todos vocês é que vocês, ao identificarem, nos notifiquem e informem essas pessoas que existem endereços oficiais do movimento, onde tudo o que diz respeito a esse tema é tratado com propriedade e sobre esse conteúdo nós nos responsabilizamos. Tá bom? Da mesma forma, se foi identificada alguma manifestação pública sem a presença do presidente do movimento e de pessoas que compõem este corpo jurídico, a mesma coisa. Saibam que é uma fraude e nós não nos responsabilizamos por estas pessoas nem por suas atitudes. Então, se aparecer alguém amanhã com essa mesma camiseta que nós estamos aqui, certo? Ou com alguma bandeira hasteada lá em nome de movimento Igreja Sem Política, sem a presença física do pastor Daniel e do corpo jurídico desse movimento, não nos representa e nós não nos responsabilizamos. Então, esse evento aqui nessa noite está sendo registrado exatamente para deixar isso também publicamente disponível para qualquer pessoa que queira saber esse respeito. Que nós não vamos nos responsabilizar e nem também vamos tolerar qualquer pessoa que queira tomar o nome do movimento para uma causa que não está especificada, que não está oficializada. Tá? E o último ponto que eu quero tratar é sobre uma questão que envolve a posição do movimento em relação às várias bandeiras e ideologias políticas e partidárias. O que eu quero deixar claro aqui a esse respeito, e que está em linha com os objetivos do movimento, e mais uma vez registrado no nosso estatuto, é que o movimento não está ligado a nenhuma, absolutamente nenhuma ideologia política, social, cultural ou religiosa, etc. Nada daquilo que você tenha como ideologia, a não ser com um tema educativo, bíblico. Eu falo educativo bíblico para você não entender educativo secular. Educativo bíblico sobre o tema igreja e política. Tá? Então, vocês vão observar o movimento a qualquer acontecimento que envolva siglas, partidos, posições, direita, esquerda, centro, e muitas pessoas, muitas vezes, até acessam o conteúdo do movimento e fazem esses comentários. Né? O movimento quer defender direita e esquerda, não, o movimento não quer defender, o movimento é apartidário. Não está para discutir política e nem temos propriedade para isso. Queremos dizer que não cabe o envolvimento da igreja e política com a permissão de Cristo. Ele não deu permissão para isso e isso é o que nos basta. Então, para ficar claro para todos aqueles que vão passar por esse conteúdo, então que você esteja identificando, né, e esse evento está sendo registrado exatamente para que as pessoas também saibam disso. Não tem defesa de nenhum tipo de ideologia, pensamento, e nenhum desses partidos ou desses pensamentos influencia o movimento. Tudo que o movimento tem de propriedade, de fundamentos, foi repassado aqui nessa noite, e isso para nós é o suficiente. Tá bom? Então, encerro aqui a minha fala,
passo para o pastor Daniel para que ele possa fazer as suas considerações finais. Bom, importante também que também não existe igreja sem partido para nós, né? Que criaram essa sigla agora, Igreja Sem Partido, porque, na verdade, a gente não sabe em que pé que deu isso aí, e que é do PT e da esquerda. Tá? E, obviamente, todos vocês devem estar orientados a já ter essa preocupação de se alguém quiser misturar as duas coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Um outro ponto importante também é a polêmica do logo do Igreja Sem Política, que alguns ficaram incomodados porque a Estátua da Liberdade, porque aí vem as razões místicas da Estátua da Liberdade, achando que nós criamos um logo com imagem submilinar. Deixa eu dizer para vocês qual o objetivo da Estátua da Liberdade. Por se tratar exatamente de uma referência histórica para a Igreja protestante. Por quê? Porque o protestantismo que nós herdamos aqui no Brasil, ele vem dos Estados Unidos. O mesmo protestantismo que saiu da França, que passou pela Inglaterra, que entrou nos Estados Unidos e chegou para o Brasil pela mesma ordem, pelos mesmos administradores, que controlam as igrejas e os templos hoje. Que não convém agora falar o nome dessa ordem, tá? Mas, em compensação, essa estatueta, que representa a política americana, foi exatamente a instituição republicana e estatal desse país e do que se consolidou dentro desse país, que eles definem que a igreja foi um fator principal para a geopolítica americana. A geopolítica que hoje está sendo utilizada pela ONU, graças à igreja e o protestantismo, que serviu os Estados Unidos. Então, é o que, na verdade, representa essa estatueta para nós, uma referência histórica da besteira que os Estados Unidos fez com o evangelho, que nós estamos tentando trabalhar aqui no nosso país e, se Deus quiser, a nível mundial. Ok? Bom, as minhas considerações finais, eu queria agradecer o presbítero, toda a comitiva do movimento, porque é um trabalho muito duro de ser feito e a gente tem uma longa caminhada agora para percorrer e fazer com que todas essas divulgações cheguem para lados necessários, selecionados até, inclusive. Que, obviamente, vai se tratar de pessoas que vão querer parar para ouvir e entender. Já aqueles que não têm paciência e já não têm interesse, nem adianta gastar nosso tempo. Então, eu só peço a Jesus que realmente Ele dê capacidade e força para todos aqueles que estão dentro desse movimento, desenvolver um ótimo trabalho. Nós não visamos números em nenhuma escala, em nenhum objetivo do que trabalhamos, a não ser qualidade naquilo que fazemos. Não importa se o movimento seja feito de 10 pessoas, mas que as 10 estejam capacitadas a responder sobre o assunto. Me perguntaram isso, o movimento tem quantas pessoas? Já tem muitas pessoas. Então, uma resposta que para mim seria incoerente. O movimento tem pessoas capacitadas, não números de pessoas. Meu Senhor terminou a carreira dele aqui nesse mundo, terminou no sentido, a concluiu, com 11, e um era o traidor. Então, nós não podemos ficar pensando em números, mas em qualidade, seja lá qual for a quantidade destes que vão representar a pauta, que eles estejam como estamos aqui hoje, mostrando a cara, apresentando os elementos dessa doutrina e defendendo a Igreja de Cristo dessas arbitrariedades que, infelizmente, destruíram almas, vidas, impediu salvação de muitas pessoas e tornou a Igreja um objeto, um instrumento de idealismo, infelizmente, de homens que hoje estão caminhando a serem líderes mundiais. Daí eu vou convidar todos vocês, está satisfeito? Todos vocês a ficarem de pé, nós vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Certo?
Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Que essa caminhada seja boa para todos nós. E que por meio dela a gente aprenda isso. Bom é servir Jesus. Um abraço a todos vocês. Podem se cumprimentar. Uma boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Nós estamos aqui na primeira conferência anual do Movimento Igreja Sem Política, com o vice-presidente, o presbítero José Luiz. Presbítero, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre o movimento. Esse movimento, ele tem alguma ligação com a igreja? Não tem ligação com nenhuma denominação, com nenhum ministério, mas obviamente o corpo jurídico, aqueles que compõem o corpo jurídico, cada um tem o seu ofício dentro do seu respectivo ministério. Mas ligação com placa, com denominação, não existe. O movimento ele é independente de placa e de denominação, tá bom? Certo. E como que as pessoas que conhecem o movimento, como que elas podem fazer para divulgá-lo? A questão mais importante para qualquer pessoa que se depara com o conteúdo do movimento, que está disponível no site www.igrejasempolitica.org, no nosso canal no YouTube e também na página do Instagram, o mais importante é que essas pessoas acessem esse conteúdo, entendam os fundamentos e a partir daí repassem esses endereços para outras pessoas. Porque o que nós não queremos é que as pessoas tirem conclusão do que está ali e passem uma opinião, uma informação parcial desse conteúdo. Então é importante que cada uma dessas pessoas interessadas que queiram defender essa bandeira divulguem e compartilhem os endereços tanto do site quanto do YouTube quanto do Instagram. Isso é o que nós queremos que as pessoas façam. E você comentou durante a conferência sobre as manifestações, né? Como é que isso ocorre na prática? Como é que são feitas essas manifestações? Bom, a verdade é que nós não escolhemos as manifestações, não determinamos quando elas vão acontecer. O que o movimento tenta fazer é identificar a existência ou ocorrência de eventos públicos envolvendo igreja e política ou lideranças evangélicas e política. E quando isso acontece, o movimento está presente de forma antecipada nesses locais onde esses eventos envolvendo igreja e política vão acontecer, para que ali nós possamos colocar publicamente a posição do movimento, seja hasteando faixas, distribuindo para essas pessoas panfletos, para que elas possam conhecer esses endereços do movimento e lá saber que tem um conteúdo disponível que trabalha com propriedade, isenção de pensamento, de ideologia ou de qualquer tipo de opinião. Essa é a forma que nós trabalhamos com essas manifestações. Tá certo, presbítero, obrigada. Nós estamos aqui na primeira conferência anual do Movimento Igreja Sem Política, com o pastor Daniel Batista, que é o presidente do movimento. Pastor, queria saber como que surgiu o movimento, de quem foi a ideia e se teve alguma inspiração. Okay. Boa pergunta. Não se trata de ideia, se trata de ofício. O que está sendo desenvolvido pelo movimento cumpre uma das diretrizes de Cristo, dada dele à igreja, que a gente explica no movimento por princípio administrativo do que é ser cristão e ser igreja. Então, nesse momento agora, o movimento se pontifica a julgar a igreja dentro de um contexto e no que ela precisa cumprir. Então, aí entra o ofício, de você identificar quem são os hereges, de você identificar quem são aqueles que não cumprem essa doutrina, mas dentro de uma organização de pensamento. A iniciativa e a ação é o pensamento, entendeu? Que visa interferir nessas contingências que a gente sabe que nesse momento agora estão se apoderando da igreja por meio de ideologias. Então, esse é o parecer do movimento, cumprir o ofício do princípio administrativo de ser cristão e ser igreja. Só. E pastor, qual que é a principal reivindicação do Movimento Igreja Sem Política? A reivindicação é manter a continuidade de Cristo e preservar a pureza dele, do que ele foi no ofício, do que ele foi aqui na terra, do que ele foi como homem em obra aqui nesse mundo. Essa é a nossa reivindicação, levar esse conhecimento às pessoas para que esse julgamento seja feito. O que é certo, o que é errado, o que é lícito, o que é legítimo. Porque aí entra a questão do movimento, de levar esse parecer e as pessoas poderem ter essa condição de fazer esse julgamento, de poder fazer esse contraste daquilo que Jesus foi e do que a igreja é hoje. E provar o que, na verdade, é o tema do movimento. Que Jesus não foi político, que ele não foi estatal, que ele não foi corporativo, em momento nenhum ele foi teocrático. Certo. E
Qual que é a perspectiva com o movimento? O que vocês esperam daqui para frente alcançar? Levar esse conhecimento a um número maior de pessoas. Não atingir um número maior de pessoas com a questão da consciência. O movimento ele não tem nenhum interesse corporativo, institucional, econômico, a não ser isso. Gravar na consciência das pessoas esse conhecimento e capacitar elas a ter esse julgamento, que até a sociedade ela necessita e precisa desse esclarecimento, porque ela está assistindo isso. Políticos entrando para dentro da igreja e a igreja entrando para dentro do Estado, e a sociedade mesmo, ela se pergunta, será que Jesus aceitaria isso? Então a gente sabe que até mesmo aqueles que não são da fé cristã, que não têm associação com as Escrituras, que não lê a Bíblia, eles se perguntam. Então o movimento vai atingir também essa escala de pessoas. Então, se nós temos uma ambição, a nossa ambição é levar o conhecimento e o esclarecimento da pauta. Tá certo, pastor. Obrigada. Obrigada. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, Igreja Sem Política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.